Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui de volta, né? Vamos iniciar uma nova série aqui de estudos e, se não me falha a memória, da maneira que estamos fazendo nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, eu acho que é a primeira vez que nós vamos tratar um livro do Antigo Testamento, não é? É isso aí. Profeta Malaquias. Esse é fácil, esse é um profeta fácil de achar, né? Ele é o último livro do Antigo Testamento. Eu gostaria que vocês abrissem lá. Malaquias, capítulo 1. Vocês acharam aí, meus irmãos? Vocês sabem que o profeta Malaquias, ele é o último daqueles profetas que nós classificamos como profetas menores, não é? É o último dos profetas menores. E o porquê de profetas menores? Não tem a ver com o exercício da sua função, que era menor em detrimento de outros profetas, né? E nem a estatura, nem porque ele fosse mais alto ou mais baixo, né? Melhor dizendo, do que qualquer um outro profeta. Essa nomenclatura de profetas menores tem a ver com a quantidade de escritos. Então, aqueles que escreveram que o conteúdo dos seus livros são pequenos, são considerados os profetas menores. E tão somente por isso, tá bom, meus irmãos? Capítulo 1 aqui de Malaquias, nós vamos ler hoje apenas os 5 primeiros versículos, e é nestes 5 primeiros versículos que nós vamos meditar esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó e aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Amém? É isso. São esses os nossos 5 versículos. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho desse tempo aqui de Malaquias. Os bons tempos, eu diria, os bons tempos haviam ficado para trás, não é? O tempo dos milagres, né, tinham passado com Elias, Eliseu, e o cativeiro babilônico também era só uma amarga lembrança dos antepassados, não é? O Malaquias, ele escreve aqui da parte de Deus ao povo, são orientações, advertências, não é? Num período pós-exílico, né? Ou seja, eles já haviam passado pelo cativeiro, né? E estavam de volta a Jerusalém. Então, algumas coisas aconteceram neste período. Uma delas era que as rotinas cerimoniais, elas eram mantidas ainda, não é? Mas sem entusiasmo, sem o mesmo entusiasmo do início, quando da edificação do templo e quando da edificação dos muros, quando o povo estava entusiasmado no período de Esdras, Neemias. Esse entusiasmo havia se perdido e não havia se passado muitos anos, não é? Desde que tudo havia acontecido.
Era um tempo de fato de apatia, era um tempo de sonolência espiritual, tanto por parte da liderança na pessoa do sacerdote, como também de todo o povo, não é? O livro do profeta Malaquias, esse último livro aqui do Antigo Testamento, não é? Ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então esse livro, o Malaquias, que foi esse último profeta do Antigo Testamento, antes que essa voz da profecia se calasse num silêncio de aproximadamente quase 400 anos, um pouquinho mais. Irmãos, só para a gente compreender, eu sei que existe, eu diria que parece que se tornou até uma tradição da igreja evangélica nós atribuirmos a esse período entre os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, de o silêncio de Deus. Isso não é uma verdade, amém? Um silêncio literário, assim, talvez profético, não houveram ministérios proféticos consistentes no sentido de que pudessem ter sido historicamente gravado ou que fosse relevante nesse período de 400 anos. Agora, Deus nunca ficou em silêncio, tá? Tudo bem até aí? Já ouviram essa expressão, 400 anos de silêncio de Deus? Isso não é uma verdade, tá? Agora, 400 anos de silêncio literário dos escritos sagrados, tudo bem, isso é uma verdade. Então, esse livro aqui do profeta Malaquias, ele foi escrito aproximadamente, mais ou menos, né, dentro de uma cronologia assim, aproximada, 430 anos antes de Cristo, não é? E foi durante o período pós-exílico, como eu disse aos irmãos, quando eles voltaram do cativeiro. Então, o Malaquias, ele fala a um povo que havia retornado do cativeiro babilônico, né, num tempo em que o templo já havia sido reconstruído, né, e o culto já havia sido restabelecido, não é? Mas um povo que havia perdido o seu fervor espiritual. Vai ficar muito claro, né, nesse livro de Malaquias, e nós vamos ver isso à medida em que nós vamos adentrando no livro nessas próximas semanas, não é? Que esse entusiasmo inicial da restauração do templo, não é, havia se transformado em uma rotina religiosa e uma indiferença moral. Por quê? Porque nós vamos encontrar aqui Deus acusando esse povo justamente disso, não é? De uma falta de espiritualidade real, de relacionamento, não é? E principalmente na questão moral. Tem muito disso aqui no livro de Malaquias, não é? Muito disso, né? O templo, ele funcionava, os sacrifícios, eles eram oferecidos, mas o coração do povo estava distante de Deus. Amém, meus irmãos? Olha que coisa, né? Ou seja, todas as funções religiosas estavam sendo praticadas, né? Tudo que havia sido proposto da parte religiosa estava sendo cumprido, não é? Mas o coração desse povo estava distante de Deus, não é? Nós vamos observar isso na medida em que vamos estudar o livro de Malaquias. Havia corrupção entre os sacerdotes, né, os líderes. Havia infidelidade nos lares por parte do povo de Israel. Havia injustiça social, né? O profeta Malaquias também vai denunciar isso. E também, já nos primeiros versículos que lemos, havia uma murmuração contra o Senhor, não é? A gente observa, e depois eu vou voltar no versículo 2 novamente, que o povo já começa perguntando aí, quando Deus fala que havia amado esse povo, mas de que maneira nos tens amado, né? Já há um questionamento do povo em relação do amor
do cuidado, da provisão, não é? De Deus, não é? No versículo 2, nós vamos daqui a pouco voltar lá. Isso é lógico que quando a gente observa assim a priori, isso revela uma religiosidade fria, não é? Questionadora, não é? E que tentava, de fato, era racionalizar a própria falta de arrependimento. Era isso que estava acontecendo. Quando nós lermos, e eu até faço o convite aos irmãos, que vocês o façam nos seus lares, nos seus momentos de devocional, procurem dar uma lida, né, no livro de Malaquias. É um livro pequenino, curto, não é? E vocês vão observar esse tipo de coisa. Esse povo tentando racionalizar essa falta de arrependimento e jogando esta responsabilidade, né, para o Senhor, para Deus, não é? Então, o que nós podemos observar aqui da parte de Malaquias, o profeta? É que o Malaquias, ele parece que ele está nos convidando a que nós examinemos aí a nossa própria adoração, não é? Que nós examinemos os nossos relacionamentos e principalmente que nós examinemos aí a nossa fidelidade ao Senhor, não é? É interessante que um livro escrito há tantos anos, não é? Aí tem uma mensagem tão atual, não é? Eu estava novamente esta semana dando uma lida no livro de Malaquias e consegui observar, e eu sei que os irmãos também o farão, a atualidade desse livro, não é? Por quê? Porque o livro de Malaquias, né, ele fala àqueles que, mesmo dentro da casa de Deus, não é, eles correm o risco de viver uma fé morna, não é, sem transformação, não é? Quando nós lemos o livro de Malaquias e olhamos, observamos de fato a conduta, o comportamento deste povo, neste período, neste momento, a gente chega a essa conclusão. É um povo que tem uma fé morna e tem uma ausência de transformação, não é? Na verdade, irmãos, a mensagem de Malaquias, ele é uma denúncia contra o pecado e contra o formalismo, não é? O pecado era porque o povo ainda estava vivendo e conduzindo as suas vidas sem se desviar do pecado, isso é claro no livro. E o formalismo é porque ele acontecia, né? Todas as formalidades rituais estavam acontecendo, mas segundo a própria expressão de Deus através da vida do profeta aqui nas palavras de Malaquias, sem valor, né? Sem préstimo nenhum, amém? E o porquê eu digo aos irmãos da atualidade, será que, e aí uma pergunta, das poucas que eu faço quando estou ministrando aqui, eu não faço muitas perguntas a vocês, mas eu vou fazer uma agora. Dentro desse contexto, daquilo que a gente está vendo aqui, desse princípio aqui, será que nós, igreja contemporânea, não podemos nos meter nesta mesma cilada que esse povo de Deus do passado se meteu? De estar participando ritualisticamente, sem comprometimento, sem transformação? Será que esse tipo de fé mal direcionada não pode nos atingir como igreja também hoje? O que vocês acham, irmãos? Com certeza, né, irmãos? Com certeza podemos também andar por esse caminho, né, que o povo lá dos tempos de Malaquias andou, né? Agora, a gente sabe que os tempos mudaram, mas o homem não é verdade? O homem não, o ser humano não. Os problemas que a igreja contemporânea enfrenta, eles são praticamente os mesmos.
não é? Os mesmos. Daí a mensagem de Malaquias ela ser tão atualíssima e oportuna para a igreja de hoje, não é? Serve para nós como um alerta, não é? Para que nós não nos enveredemos neste caminho aqui, que é bem fácil de ser tomado. Amém, meus irmãos? Amém? Então, eu gostaria que, à medida em que nós formos descobrindo, não é, essa mensagem profética de Malaquias, que isso pudesse ser confrontador individualmente nas nossas vidas, que nós possamos fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós, não é? E às vezes, irmãos, a gente começa a observar aqui, e os textos, principalmente capítulo 2 e 3 de Malaquias, eu comecei a falar: Senhor, a gente tem que rever algumas coisas, eu preciso rever algumas coisas da minha vida. Essa é uma mensagem confrontadora. Se nós sairmos do livro de Malaquias sem sermos confrontados, alguma coisa muito errada está nas nossas vidas, muito errada mesmo. Tá certo, meus irmãos? Bom, assim então, ao mergulharmos aqui em Malaquias, nós somos de fato chamados a redescobrir a pureza do culto, a integridade do coração e a esperança em Deus, a esperança no Deus que não muda. Amém, meus irmãos? Amém? Olha, acreditem, do começo ao fim desse pequeno livro aqui, ele contém um apelo poderoso, eu diria um apelo forte, de um chamado ao arrependimento do pecado e à volta a Deus. Amém, meus irmãos? É de fato um apelo acompanhado de uma rica promessa. A promessa está muito clara no livro de Malaquias. Se o povo atender a esse chamado de Deus, não é? A advertência de Deus, a admoestação de Deus, não é? Ele vai se dar bem. Agora, existe também uma severa advertência caso esse povo se recuse, não é? Eu não sei como está a tradução de vocês, eu vi em algumas traduções esse texto, eu fiquei com essa aqui da revista atualizada do Almeida, e ele inicia dizendo assim: o peso da palavra do Senhor. Algumas outras traduções diz a sentença, e outras só a palavra do Senhor, não é? Mas é muito característico que já nesses primeiros 5 versículos existe uma advertência severa, uma sentença dada por Deus, não é? Já no início aqui do profeta Malaquias, ele já vai orientando: olha, é isso aqui que o Senhor vai começar a falar com vocês, é a partir disso que Deus quer tratar o coração do povo. É a partir disso aqui, desse peso da palavra do Senhor, ou dessa sentença, que Deus quer tratar os nossos corações nessas semanas que se sucederão. Tá certo? Certo, meus irmãos? Vocês estão apavorados com Malaquias só nesses comecinho? Estou vendo vocês meio de... né? Então vamos aqui, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Irmãos, a gente já percebe já no princípio, nas primeiras palavras aqui de Malaquias, que essa mensagem não é uma mensagem consoladora, não é? Eu diria que essa mensagem, ela era uma mensagem de profundo confronto e censura. Também não é uma mensagem fácil de se ouvir, não é? Não é uma mensagem fácil de se ouvir. A profecia de Malaquias era uma profecia contra Israel, não é? Israel, assim volta a ser chamada, né, a nação, depois que eles retornam do exílio. Porque depois do exílio, já não se prefigura mais aquela antiga divisão do reino, né? Reino do norte, Israel, com sua capital Samaria. Reino do sul,
Judá, com a sua capital, Jerusalém. Já não tem mais isso. Então, todas as vezes, a partir da volta do exílio, a nação é chamada de Israel de novo. Existe essa unificação. Também já não existe mais um outro diferencial dentro do contexto aqui, histórico, melhor dizendo. Já não existe mais um governo centrado no rei. A monarquia acaba, né, como forma de governo, né? De fato, esse período é um período do domínio persa, né? Esse período durou do ano 538 a.C. até 332 a.C. Os persas dominavam a Palestina. O governo, ele era um governo teocrático administrativo, diferente da teocracia de juízes, daquele período teocrático de juízes. Era um período teocrático administrativo. Deus ainda estava como a expressão maior da soberania, mas havia um governo nomeado pelo Império Persa. Um exemplo disso eram governadores que eram nomeados pelo próprio Império. Zorobabel, por exemplo, ele foi um desses governadores que foi nomeado pelo Império Persa para poder administrar a nação de Israel. Então, a autoridade política naquele período, ela era limitada apenas a assuntos locais, sempre debaixo da supervisão do Império Persa, não é? Eles não tinham autonomia, não é? Essa era a figura, né, histórica daquele período. Então, voltando aqui à mensagem de Deus, né, eu disse aos irmãos que era foi uma mensagem, essa mensagem de Malaquias, uma mensagem dura e confrontadora, mas não tem problema nenhum, irmãos, nisso, amém? Porque a mensagem de Deus não tem o propósito de agradar os ouvintes, não é? Vocês sabem disso, né? Nós aqui, o povo de Calmon-Viana, nós sabemos disso. Deus não tem compromisso em agradar o ouvinte, né? De maneira alguma. O compromisso de Deus é em salvá-los, amém? Que os ouvintes sejam salvos e não agradados, não é? Então, a mensagem de Deus também não tem propósito e nem o objetivo de entreter ninguém, não é? De entreter ninguém. Então, a mensagem de Deus tem o objetivo, sim, de levá-los à conversão. A mensagem de Deus não tem o propósito de anestesiar o pecado, mas de nos livrar do pecado. Então, para a gente aqui, nós aqui, não tem problema nenhum uma mensagem um pouco mais dura, como a mensagem do profeta Malaquias, que ela venha e seja bem-vinda no nosso meio. Amém, meus irmãos? Amém? Não pensamos diferente disso, tá? Versículo 2. O profeta vai dizer assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó. Irmãos, que coisa complicada, eu não consigo nos enxergar, nós como povo de Deus, Deus dizendo que tem nos amado, e Deus tem não só dito que nos ama, não é? Deus tem provado que nos ama, no cotidiano das nossas vidas. Vocês sabem disso, não é? Nós sabemos disso. Agora, Deus dizer que tem amado o seu povo, e esse povo questionar e dizer, aonde que você tem nos amado que eu não estou vendo? Que coisa, né? Que dureza, né? Que relacionamento estranho, né? De um povo com o seu Deus. Aqui está de fato, eu diria, o coração do texto, né? Por quê? O amor de Deus que precede tudo, vem antes de tudo, né? É interessante observar, eu quero só fazer menção a isso, não é? Que o verbo amar aqui é um verbo no hebraico, não tem nada a ver, nós estamos acostumados a falar de amor e às vezes conceituarmos amor no grego, porque
o Novo Testamento foi escrito no grego, e aí a gente tem filéu, eros, ágape, que são expressões de amor com conceitos diferentes lá no grego. Aqui não, aqui é hebraico. E a palavra hebraico aqui para o verbo amar, neste texto aqui, é uma palavra que diz ahav. E ahav, sabe o que quer dizer, irmãos? Olha que coisa linda isso, né? A gente observar isso, né? Isso indica amar. Quando ele vem escrito como ahav, ele indica um ato completo e contínuo, né? É o amor de aliança e não de sentimento. Que coisa linda, irmãos. Quando Deus diz aqui, eu vos tenho amado, Ele está dizendo que Ele amou esse povo como um ato completo e contínuo. Este amor não é um amor de sentimento, é um amor de aliança. Aleluias. Oh, meus irmãos, isso faz toda a diferença. Amor de aliança. Aliança, contrato, alguém que propôs através de um contrato executar algo e cumpriu, não é, o seu contrato. Embora o povo aqui estivesse quebrando o contrato, quebrando a aliança, Deus vai a eles dizendo, eu vos tenho amado com um amor de aliança. E é por isso que nós dizemos que ainda que sejamos infiéis, o Senhor nosso Deus, Ele permanece fiel. Ele é fiel à sua palavra, ao contrato, à aliança. Amém? Irmãos, o povo quando responde ao Senhor aqui no capítulo 2, dizendo assim, em quem nos tem amado, eu acho que essa pergunta do povo para com Deus, ela revela, sabe o que, irmãos? Ingratidão. Ingratidão. Irmãos, a dúvida deles, deste povo, é existencial. O que eles estão dizendo é mais ou menos assim, olha, se Deus nos ama, por que estamos sofrendo? Não é? Será que esse tipo de pergunta já não veio na mente de alguns de nós? Ué, mas se Deus nos ama, por que a gente tem que passar por certas adversidades, por certos sofrimentos? É claro que isso já passou pelas nossas mentes, irmãos. Porque essa tensão entre o amor divino e o sofrimento, ela é comum na história da humanidade, não é? A gente vê isso no livro de Jó, por exemplo. A gente observa essa tensão entre amor e sofrimento, amor divino e sofrimento humano, nos salmos de lamento. E não são poucos os salmos de lamento, não é? Você pega, por exemplo, anote aí o Salmo 73, dá uma lida em casa que você vai observar como essa tensão era muito comum, ela existia de fato, né? Agora, é lógico que quando você questiona a Deus, né, em relação a este fato, sofrimento, com um Deus que diz que é um Deus de amor, isso é a expressão da ingratidão. E a ingratidão, irmãos, ela tem os olhos fechados para as bênçãos recebidas. O ingrato esquece daquilo que já foi feito lá atrás, não é? Isso é muito comum da pessoa ingrata. A ingratidão ela é a expressão de uma curta memória, incapaz de lembrar dos benefícios de Deus. É o que esse povo, neste período aqui, em que Malaquias está usando a palavra para poder confrontá-los. É um povo ingrato, um povo que viu, que viveu os benefícios de Deus em um tempo, mas não sabe se relacionar com esse Deus de amor no tempo da adversidade. Amém, irmãos?
Isso nos parece muito atual. Isso nos parece muito atual. Independente daquilo que temos passado hoje, nós sabemos que a adversidade e o sofrimento de hoje não pode anular os benefícios e a benevolência de Deus em nossas vidas no passado. Amém? Se temos esse tipo de sentimento, isso se chama ingratidão. Aí a gente retorna ao versículo 1, o peso da palavra do Senhor virá. Versículo 3. Ele diz assim, eu vou terminar a parte B, para dar sentido, parte B do versículo 2, que diz assim: não era Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Meus irmãos, em sua resposta a esta pergunta do povo, em que nos tens amado, Deus, ele lembra do seu amor por Jacó. É interessante entendermos e observarmos que Jacó é de quem descendiam os israelitas, não é? E aí Deus fala de Edom, um povo, não é? Edom, que são, não é, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, não é? E Edom havia sido destruído por volta de 550 antes de Cristo, se não me falha a memória, me perdoe aí, mas marque aí, mas é por aí, 500 e alguma coisa antes de Cristo, houve a destruição de Edom, e ele nunca mais se reergueu, não é? Conforme a profecia descrita pelo profeta Obadias, não é? Se vocês observarem o livro de Obadias, também, se não me falhar a memória, é um livro com apenas 23 versículos, se não me falha a memória, vocês vão confirmar aí, como bons crentes bereanos, eu sei que vocês estão confirmando aí nas escrituras, e esses 23 versículos, né, me confirme, é isso mesmo, 23 versículos de Obadias, fala justamente uma palavra de sentença a esse povo de Edom, não é? Que por muito se regozijou com a derrota de Israel e tudo mais, e exerceu junto com outros povos pagãos, não é? 21, tá? 21. Esses 21 versículos trata disso, né? Desse confrontamento de Deus com Edom, que depois de 550 antes de Cristo, nunca mais se ouve falar de Edom. Eles foram realmente eliminados, não é? Agora, esse contraste entre Jacó e Esaú, aqui no versículo 3, e entre Israel e Edom, né, ele é um contraste geográfico e teológico, não é? Porque enquanto Israel retorna do exílio, a gente observa que Edom, ele é apagado do mapa, ele não existe mais, não é? Irmãos, isso não é nacionalismo, mas é a teologia da providência, tá? Deus, ele demonstra o seu amor ao preservar o seu povo da extinção, não é? A gente observa isso. Irmãos, nos lembremos da história do povo de Deus, não é? Lá nos primórdios, lá no período veterotestamentário, irmãos, o que esse povo de Israel, né, tanto israelitas, né, como hebreus, israelitas, e depois israelitas, judeus, e depois Israel mesmo, o que esse pessoal fez e buscou procurar sua extinção, e Deus os preservou, irmãos, não é brincadeira, né? Por menos disso, nós vemos povos que foram dissipados da história, né? Mas Deus, ele mostra o seu amor ao preservar esse povo da extinção.
Esse povo não consegue enxergar isso, né? Este povo de Deus que tem esta marca, né? Este povo que é conhecido como povo do Deus único, do Deus verdadeiro, esse povo aqui tem dificuldade de enxergar estas verdades expressas, né, na história, que são o amor de Deus, né? Eu espero que nós, como povo de Deus hoje, irmãos, nós não tenhamos, melhor dizendo, esta mesma dificuldade que esses homens e mulheres do passado tiveram, não é? Eu espero que essas advertências, né, confrontadoras, não é, talvez nos sirvam apenas de alerta ou de modelo a não ser seguido. Só isso, não é? Que nós não nos enquadremos nestas verdades também, como este povo de Deus do passado fez, né? Agora, o povo, aqui no texto, ele questiona o amor divino em meio à adversidade. A resposta de Deus, irmãos, a resposta de Deus não é sentimental. A resposta de Deus aqui, ela é histórica, não é? Deus não apela para o sentimento, para dizer, olha, eu vos amo porque vocês são bons. Não, a resposta de Deus é histórica. Ele diz assim, olha aí, eu amei Jacó e eu aborreci Esaú. As terras de Esaú, não é, servem de exemplo. Hoje é uma desolação, eu as entreguei aos animais, né? Os chacais aqui são os animais, né? São terras improdutivas, né? Esse povo já não existe mais. Não foi assim com vocês. Se vocês estão me perguntando aonde eu tenho vos amado na preservação de vocês da extinção. Vocês existem hoje porque eu os amo. Aleluias. Oh, irmãos, nós, igreja, também existimos hoje porque Deus nos ama. Deus nos preserva, independente de situações e de circunstâncias. Amém? Amém? Então Deus dá uma resposta histórica para eles e diz, olha o que eu fiz por vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Irmãos, guardem uma coisa, o amor de Deus não se mede por prosperidade. O amor de Deus se mede por aliança e preservação. Amém? Não importa a circunstância, não importa se temos ou não temos, não importa se entendemos prosperidade como situação financeira, não sei, não é isso. Mas se entendermos isso, não importa a situação financeira, porque o amor de Deus não se mede por essas coisas. O amor de Deus se mede pela aliança e pela preservação. Amém? Somos um povo aliançado com Deus e preservados por Ele. Aleluias. Aleluias. Amém? Que haja no nosso entendimento esta clareza, que infelizmente não houve a nação de Israel nesse período. Vamos ao versículo 4 aqui. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso aqui fica muito claro quando nós lemos o profeta Obadias. 21 versículos, dá para você fazer uma leitura paralela aqui com Malaquias. Talvez essa noite ainda, não é? E já lá no princípio do profeta Obadias, ele está falando dessa situação, porque Edom diz assim, Deus falando através do profeta Obadias, diz assim, olha, é mais ou menos isso, o início dos textos lá. Ainda que vocês coloquem as suas casas lá nas rochas, por cima, de lá eu derrubarei vocês, diz o Senhor, não é? Então, Edom tinha
orgulho, porque o povo edomita, eles habitavam nas fendas das rochas, e é lógico, geograficamente eles tinham vantagem nas guerras, nas muitas guerras, né, que existiam em períodos passados. Então Deus diz: olha, não adianta, vocês estão em lugar seguro, aí vocês acham que vocês estão seguros, daí eu vou derrubar vocês, não é? E quando Edom diz assim: não, mas a gente, ainda que a nossa terra esteja desolada, a gente vai edificar de novo, a gente vai continuar, a gente vai dar existência ao nosso povo. E aqui a gente vê, de fato, no versículo 4, nós vemos aí a futilidade da autossuficiência humana, não é? De acharmos que a gente pode alguma coisa, né? E não podemos absolutamente nada, né? Edom, ele representa esse orgulho que tenta reconstruir, que tenta fazer sem Deus. Amém? Irmãos, mais uma para a gente guardar aí. Não somos edomitas, tá? Não construímos e nem reconstruímos nada sem Deus. Precisamos da presença do Senhor para reconstruir e para fazer, não é? Sempre. A autossuficiência humana é uma enganação. É uma enganação. Martim Lutero, ele escreveu no seu livro, não sei se vocês já viram esse livro do Lutero. Lutero escreveu mais coisas, não foi só as 95 teses não, viu, irmãos? E tem um livro do Lutero chamado Nascido Escravo. Eu confesso para vocês, eu nem quero indicar esse livro a vocês. Teologicamente eu tenho as minhas ressalvas com o que Lutero escreve ali, com algumas coisas que ele escreve ali. Mas ele diz uma coisa que é muito interessante, relacionada à vontade humana de fazer sem Deus, não é? Em um dos capítulos do livro Nascido Escravo. Ele diz que a vontade humana pode erguer muros, mas só a graça de Deus pode construir um templo. Bonito isso, né? Nós não podemos fazer nada sem Deus. A única coisa que a gente consegue fazer é construir muros, não é? Só isso. Só isso, segundo Lutero, não é? Bom, contraste aqui, irmãos, entre o Jacó e Esaú, ele manifesta que Deus, ele é amoroso, mas ele também é justo, não é? Ele é amoroso, mas ele também é justo, não é? A sua ira contra Edom, eu diria que ela é santa e moral, não é vingativa. Amém, meus irmãos? A ira de Deus contra Edom é uma ira santa, tem a ver com a moral, não é vingança. Deus não trabalha nessa esfera, né? Isso é a esfera da humanidade, né? Esse negócio de se vingar, então isso é coisa nossa, tá bom? Versículo 5, o último versículo de hoje para nós. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Olha que significativo, irmãos, este versículo de número 5. Como é que está aqui traduzido? Tirou? Estava assim? A tradução tá igual? Isso, dos limites, né, dos termos de Israel. Meus irmãos, o amor de Deus não é local. Amém? O amor de Deus não é local. O amor de Deus, ele é universal em sua manifestação, não é? Irmãos, como este povo de Israel demorou a entender isso. Como o povo de Israel demorou para entender que Deus não era Deus deles. Não é? Eu costumo dizer isso, e vocês já ouviram isso muitas vezes da minha boca. Deus é Deus de todos. Vocês sabiam disso, né? Deus não é evangélico, não é? Sabiam disso? É muita petulância nós acharmos que temos o monopólio de Deus, né, irmãos? Que é isso? Outra coisa, Deus não é um membro da Brasil para Cristo. Não é Brasil cristiano, não é? Irmãos, Deus é Deus.
Israel também achava que Deus era deles, não é? E olha que isso perdura durante muito tempo, inclusive depois, não é, da igreja formada, a igreja primitiva, quanto trabalho para entender isso, não é? Vocês lembram disso, né? O quanto Pedro teve que voltar para Jerusalém para se explicar o que ele estava fazendo na casa de Cornélio, um romano. E Paulo também teve que vir dar explicações. Que negócio é esse de evangelho para gentil? Demorou para entender isso. Eles demoraram para ter a concepção de que Deus, o amor de Deus, ele é universal. A manifestação desse amor, Deus é Deus de todos. A priori, Deus amou a humanidade. João 3,16. Ele não amou um grupo de pessoas. Amém, meus irmãos? E aqui o texto fica claro. No versículo 5 diz que o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Olha a visão aqui do profeta Malaquias, hein? Está bem aquém, bem além daquilo que eles pensavam naquele momento, hein? O amor de Deus não é local. Deus não é nosso. Graças a Deus, graças a Ele que nós não temos o monopólio dele. Eu sei que alguns desejam isso. Olha, hoje Deus vai fazer. Uns põem faixa na frente. É hoje que Deus... irmãos, por favor, né? Menos, né? Menos. Um pouquinho menos, não é? Você tem a agenda de Deus agora? É você que agenda Deus? Não dá, né, irmãos? Pode falar, irmã Meire. Sim. Você quer dizer daquele texto que a vingança é do Senhor? Da vingança do Senhor? Essa questão aí de vingança tem a ver com essa ideia de juízo mais santo, porque separado é diferente, moral, tem a ver com justiça, implantação da justiça. Não é a vingança, não é, como é que eu poderia dizer? O que é a vingança para nós? É você devolver o outro aquilo que ele te deu, não é? E às vezes um pouquinho mais, porque aí fica mais gostoso, né? Mas não é assim, Deus não trabalha nessa esfera, dessa ideia de vingança humana. Deus trabalha, chama juízo, não é? O juízo de Deus, mas ele tem um caráter de justiça, não é? Não é? Eu não... As nossas traduções nos ajudam bastante, né? Não é vingança do jeito que a gente pensa que é. Não é do jeito que a gente pensa que é. Deus exerce juízo de justiça. Vamos trocar, né? Vamos trocar aí por essa ideia, né? Talvez assim, a palavra vingança em si, a concepção que nós temos de vingança é mais ou menos de dar o troco, fazer, devolver na mesma moeda, ou às vezes até mais, com o propósito de satisfazer esse desejo de ofender o outro como eu fui ofendido. Deus não trabalha desse jeito. Talvez a vingança, da forma que está escrita aí, seja um juízo justo de Deus, não é? Em relação a uma falha. Tem um texto também que diz lá em Mateus que a vingança é do Senhor, não é? Dentro desse sentido. Eu não acredito que Deus seja um Deus de vingança no sentido de se vingar como nós entendemos vingança, não é? Juízo e justiça. Alguém tem uma opinião diferente?
Uhum. Justo. A esfera de tudo aquilo que é, é. E essa questão que você comentou aí, Nenê, de vingança em relação, tem mais a ver com a questão do julgamento. Eu não sei se nós falamos sobre isso, Mateus capítulo 6, ou que fala sobre julgamento, alguma coisa assim. A nossa capacidade de julgamento, penso eu, é limitada, porque a gente não consegue, né, fazer um justo juízo, embora exerçamos juízo em todos os momentos, né? Isso é inerente do ser humano, há um exercício de juízo. Você vê, por exemplo, o rapaz está passando lá, o pastor Reginaldo com a camisa do Corinthians, eu vou fazer um juízo. Ele neste momento está pouco inteligente em usar uma camisa do Corinthians, mas isso é um juízo, um julgamento limitado meu. Pode ser que seja pior do que isso, né? Que eu pensei, pode ser, tá certo, irmão? Não, deixa isso para lá, esquece. Esquece que tem muito corintiano aqui, ó o Éder já. Eu fico fazendo essas brincadeiras, depois, ó, lá fora, Nenê, sai junto comigo lá, viu? Porque aqui os caras são a maioria. Quem? Deus ama o pecador? Onde está esse versículo? Então, aonde está esse versículo? Me dê o endereço desse versículo que Deus ama o pecador. Cuidado. Bom, mas tá bom. Não deixa de amar, né? Enviar Jesus para morrer na cruz no nosso lugar é a maior expressão de alguém que ama o pecador. Não tenha dúvidas disso. Tá certo, meus irmãos? Vamos lá, vamos encerrar aqui. Eu quero fazer uma aplicação prática rápida, que pelo menos, eu acredito, eu tenho mais 10 minutos. Aqui, irmãos, só nesses 5 primeiros versículos aqui que lemos e que examinamos hoje, a gente observa pelo menos 3, eu diria, aplicações práticas, né? Primeiro, nesses 5 versículos que lemos, tá? Deus, ele continua amando o seu povo, mesmo quando este duvida do seu amor. Amém? Meus irmãos, quando nós não entendemos o amor de Deus, aí nós devemos olhar para trás. A gente deve olhar para trás, lá, para a história da redenção. A gente deve olhar para a cruz, que é o maior símbolo do amor de Deus. Amém? Quando nós acharmos, eu espero que não, eu espero que isso não aconteça comigo e nem com vocês, mas se porventura isso um dia acontecer comigo ou com algum de vós, de achar que esse amor de Deus parece não ser, esse Deus parece não ser tão amoroso como as Escrituras dizem, aí é muito fácil, é só olhar lá atrás, olhar um pouquinho a história da redenção, não é? Ver a cruz e ver que Deus nos amou além daquilo que merecíamos, amém? Por isso que a redenção de Deus para nós é chamada de graça, porque é um favor que nós não merecemos, amém? Eu acho que nós não merecemos, não é? Não merecemos. Segundo, são 3 aplicações aqui que a gente pode fazer através desses 5 versículos. Segundo, a ingratidão
A ingratidão espiritual é uma forma de cegueira. Amém, meus irmãos? Israel via ruínas, via o que estava acontecendo ali, o que estava aparente aos seus olhos, mas eles se esqueceram da restauração. Eles esqueceram de tudo que Deus fez, de trazê-los de volta à sua terra, de restaurá-los como nação. Eles haviam se esquecido disso, não é? E nós, muitas vezes, irmãos, também vemos os problemas que cercam as nossas circunstâncias e às vezes esquecemos daquilo que Deus já realizou nas nossas vidas. Amém? Isso pode acontecer também conosco, não é? E terceiro, o Senhor é grande até fora dos limites de Israel, não é? O amor de Deus, ele se estende a todos os povos, não é? O amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, humanidade, Deus amou a todos, Deus nos amou, o amor de Deus nos alcançou um dia, amém? É lógico que o cumprimento final dessa profecia aqui se dá em Cristo, quando o Evangelho, ele rompe as fronteiras de Israel. E graças a Deus por isso, porque rompendo as fronteiras de Israel, ele chegou até nós, amém? Para encerrar, irmãos, e nós orarmos, eu diria que Malaquias, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, que lemos aqui, esta noite, é um manifesto do amor de Deus. É um manifesto do amor de Deus diante de tanta indiferença. É um manifesto do amor de Deus diante de tanta ingratidão humana. Amém? Israel duvida, mas Deus relembra: eu vos tenho amado. Igreja do Senhor, se há alguma dúvida que ronde os nossos corações, saiba que Deus está dizendo hoje para nós também: eu tenho vos amado. Amém? Acredite, viva dentro dessa perspectiva. Deus nos ama. Deus nos ama. Independente de circunstâncias, o Senhor tem nos amado. Amém? Respondamos de modo significativo ao amor de Deus. Igreja de Calmon Viana. Vamos orar? Vamos orar.